Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, peço também o seu like, habilite o sino de notificações na opção todas, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui do canal e acaba esquecendo de confirmar a inscrição, de confirmar o like. Então, deixa essa moral aí. Valeu? Aqui, gente, muitos assuntos importantes do Vasco. O novo diretor de futebol do Vasco chegou, né, aqui no Brasil, essa madrugada. O Admar Lopes já está em São Januário, essa informação de momento e tudo mais. Mas eu quero trazer para a mesa, porque foi muito falado, principalmente no dia de ontem, sobre reforços. Ontem, por exemplo, o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, disse que o Vasco vai correr atrás de 4 reforços dentro dessa janela. Um volante, um meia, um ponta, né? Lado de campo, esquerda, direita, e também um centroavante, um atacante ali para ser reserva do Verratti ou para, de repente, brigar por posição com o Pablo Verratti, o nosso artilheiro. Mas eu vou falar um negócio para vocês aqui. Muita gente falando sobre, pô, Eduardo, o Vasco tá sem dinheiro, o Admar Lopes é um bom diretor, é um cara de respeito no mercado da bola, né? Um bom diretor de futebol. Concordo, gente. Agora, o que é custar caro no futebol? Né? O que é caro? O que é jogador caro no mundo da bola? É o jogador que ganha 100 mil reais e fica encostado dentro do clube, ou um jogador que ganha 1,5 milhão de reais e decide 20 jogos na temporada? O que é caro? Na minha opinião, e eu peço a sua, é claro, peço demais sua participação no vídeo de hoje. Na minha opinião, um jogador que ganha 100 mil reais e não joga, ele custa muito mais para o clube. Porque ele não decide jogo nenhum. Ele ganha dinheiro parado. Ele ganha dinheiro encostado dentro do clube. Essa é a grande realidade. Porque você não tem só um jogador nessa condição. Você tem vários, 100, 150, 300, 200 mil reais por mês, jogadores que não jogam. Então, assim, quando você contrata 2, 3 jogadores de alto nível, né, para colocar o Vasco numa condição boa no Campeonato Brasileiro, conquistando uma vaga na Libertadores, aí você tem uma premiação. Vamos lá. Exemplo, gente, mais um exemplo aqui, tá? Eu vou trazer algumas informações, mas eu preferia abrir o vídeo com um certo debate aqui entre a gente. Eu acho bacana também. O Vasco, ele tem 200 milhões em caixa, tá? Tô colocando aqui um exemplo só. O Vasco pega 100 milhões e investe num atacante brabo, bom, né? Esse cara vai decidir 20 jogos pro Vasco. 50 milhões no meia, mais 20 milhões num bom zagueiro, um exemplo. E esses caras, né, vão deixar o time muito mais robusto e competitivo, e o Vasco vai decidir jogos importantes na temporada, e o Vasco aí recoloca o Vasco numa vaga de Libertadores, o Vasco conquista uma Copa do Brasil. Eu já estou falando de 300 milhões de reais em premiação. Já pagou, o jogador já se pagou. Então o futebol, ele custa caro, sim. Mas as premiações também são altas. Exemplo disso, o Botafogo, ano passado, que fez grandes investimentos e conseguiu pagar esses investimentos com as premiações, sem contar patrocínios. Então o Vasco, ele tem esse potencial. Vai da criatividade dos administradores, né? De quem, eu comando o futebol, eu entendo assim o futebol. Se eu contratar um jogador brabo, a probabilidade de eu recolocar o Vasco num patamar maior, ela é muito grande. Então o futebol, ele é caro, mas ele se paga. Um clube da grandeza do Vasco, ele tem essa condição, ele tem essa visibilidade, né? Então, o que o Vasco precisa hoje, na minha opinião, se eu, Eduardo Ferrari, fosse, né, tivesse essa condição de, Eduardo Ferrari, o exemplo, pelo amor de Deus, gente. Hoje você é o diretor de futebol do Vasco. O que você faria? Eu contrataria 3, 4 jogadores como está nos planos do Vasco aqui, sim, porém, jogadores, reforços de verdade, mais brabos, jogadores, né, ponta. Para quê? Para que esses jogadores tenham condições, junto com o técnico Fernando Diniz, de recolocar o Vasco, né, em competições importantes, do Vasco estar disputando campeonatos importantes na próxima temporada, ou até mesmo conquistando Copas Sul-Americana ou do Brasil, recebendo premiações, se pagando, né, e assim o Vasco segue fazendo, né,
enfim, Vasco segue em frente com uma boa estrutura, né, de futebol, que aí você começa a criar casca, a formar uma boa espinha dorsal para a temporada 2026. É assim que eu entendo futebol e é assim que eu não sei, que é meu jeito de pensar futebol. Futebol ele custa caro, mas ele tem condições de se pagar, tá certo? Bom, gente, mudando aqui agora o assunto, né, até mesmo dentro da mesma linha, o Admar Lopes ele chegou ao Rio dizendo que é um prazer trabalhar no Vasco e eu desejo aqui para ele uma boa sorte. Olha, gente, confirma a inscrição porque estaremos juntos na apresentação do Admar Lopes em São Januário. É uma apresentação de um diretor importante, de um cara robusto, que conhece o mundo da bola, principalmente o mercado europeu, agora vem para trabalhar, né, no mercado sul-americano. É uma situação importante, é uma contratação importante, diferente para o Vasco. É um cara que tem uma personalidade muito forte, né? Conversou com o técnico Fernando Diniz, ele estava ainda em Portugal, foi uma conversa muito importante com o presidente do clube também, Pedrinho. Então, um cara que gosta de trabalhar com autonomia. Exemplo, me fala as condições do clube, Pedrinho. As condições são essas, beleza. Essas são as condições, eu vou trabalhar dentro das condições e limitações do clube. É mais ou menos, o cara linha dura, não é um bobinho do futebol, não. Então, na minha opinião, contratamos um grande diretor de futebol. Então, desejando mais uma vez aqui uma boa sorte para o Admar Lopes, novo diretor de futebol do Vasco da Gama. Bom, uma outra notícia importante aqui é que Leandrinho voltará ao Vasco após o empréstimo ao Al-Shabaab, né? Que tem, né, a intenção de comprá-lo, mas nesse momento ainda não. Leandrinho é um grande lateral, o Leandrinho para mim é um avião na lateral esquerda, pode ser utilizado como ponta esquerda também, seria mais uma boa opção para o técnico Fernando Diniz. Então o Vasco acaba recebendo um reforço surpresa, né? Aí, agora no meio do ano. Então, boa sorte mais uma vez aqui para o Leandrinho, um jogador que eu cobri base, quem acompanha o canal aqui sabe que eu amo cobrir a base do nosso clube. Então, Leandrinho voltando aí ao Vasco para dar sequência na sua carreira, é um jogador que eu tenho certeza que será vendido em algum momento. O Vasco precisa fazer vendas, assim como o Ryan, né, que já tem propostas aí, já tem clubes da Europa, o Barcelona é um deles, entre outras equipes, não sai por menos de 150 milhões de reais. O Vasco já bateu o martelo e o Vasco tá certo, tem que valorizar a sua base. Ryan tá jogando muito com a camisa do Vasco, tá ganhando prestígio com o Fernando Diniz, né, ganhou a vaga ali no time titular, e é isso. Clube grande como o Vasco tem que formar grande. Agora, com o Fernando Diniz formando uma boa estrutura de time, ele vai alavancar esses meninos, né? Ryan, Leandrinho, entre outros jogadores. Lucas Eduardo também voltou de empréstimo, teve uma boa passagem pelo Cuiabá e tá voltando agora. Lucas Eduardo é um volante, joga muito bem, jogador forte, pronto para jogar. De repente o Vasco não precisa contratar outro volante, não. Temos mais um da nossa base. O Cuiabá tentou a renovação de contrato com ele e não conseguiu, porque o Vasco precisa contar com esses jogadores. Muito bom jogador, Lucas Eduardo. Gosto muito dele, né? Ele sabe disso, eu tenho um bom contato com o Lucas Eduardo, tá? Então é isso, o Leandrinho também de volta. E voltando aqui no assunto Admar Lopes, saiu a informação ontem também de que o Léo Jardim, né, com a chegada do Admar Lopes, aumentou, né, a chance dele renovar com o Vasco aí, após a chegada do Admar e tudo mais. Eu acho isso aqui muito, assim, muito... Gente, eu não tô conseguindo achar a palavra aqui, mas meio que mais do mesmo. Porque assim, o Léo Jardim simplesmente recebeu a maior proposta de salário de um clube brasileiro para um goleiro. Estou falando aqui de 1,5 milhão de reais por mês. Tá? Seria o maior salário para um goleiro do futebol. Não é brincadeira, não. E aí o empresário dele, tá atrasado comigo, o Vasco pagou. O Vasco pagou. O Vasco colocou em dia. Né? Então, assim, essa historinha, esse mais, não pode continuar acontecendo dentro do Vasco. Ele tem que tomar uma decisão. Isso já virou novela. Essa novela precisa acabar. Se o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, tem moral com ele, ele vai tomar uma atitude mais drástica, ele vai entender sim a situação envolvendo principalmente o empresário do Léo Jardim. Né? Então, assim, é uma situação importante que precisa ser resolvida o quanto antes. Né? O quanto antes. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu vou repetir aqui, quero muito a permanência do goleiro Léo Jardim, que é um grande goleiro, um goleiro de seleção,
deve ser convocado para os próximos jogos da seleção brasileira. É um grande goleiro, mas o Vasco não pode o Vasco não pode ser refém de um goleiro ou de qualquer um outro jogador, tá certo? Então, repetindo aqui, o Vasco está na janela, o Vasco já está negociando com alguns jogadores. Repetindo também, o Vasco está atrás de um volante, de um meia, de um ponta de lado de campo e também um atacante, ou seja, mais 4 reforços pelo menos na janela. Então, vamos torcer para que esses reforços cheguem logo, para que o técnico Fernando Diniz possa agilizar a situação do clube em relação à formação do time. Fernando Diniz já deu uma cara para o Vasco. A capacidade do Fernando Diniz é absurda em colocar, em entregar padrão de jogo para um time de futebol. É um grande técnico, eu tenho certeza que vai brilhar muito com a camisa do Vasco, o técnico Fernando Diniz. Adoro o Fernando Diniz como treinador. Uma outra informação muito importante, renovação com o Felipe Coutinho. Por um ano está muito bem encaminhado, então é um craque do Vasco, já demonstrou isso em campo, está soltando. Fernando Diniz encontrou o Felipe Coutinho ali no meio campo, tem que marcar ninguém, tem que correr para marcar ninguém, tem que ficar solto, craque. Joga, me dá a bola que eu resolvo o problema. Esse é o Felipe Coutinho. Que jogo que ele fez contra o São Paulo. Então, assim, renovação de contrato, o Vasco precisa muito do Felipe Coutinho. Muito. Não temos outro Felipe Coutinho no mercado da bola, não, hein? Então, assim, a galera que fica cornetando aí o Coutinho, pelo amor de Santo Cristo, hein? O cara é craque, quer continuar, vai renovar. Não temos outro, não tem outro no mercado. É vascaíno, é cria. Tá começando a entregar futebol com o técnico Fernando Diniz. Sabe jogar bola, vai decidir vários jogos dentro dessa temporada ainda. Então, o Coutinho, na minha opinião, tem que renovar com o Vasco, tá certo? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Fica atento aí, fica ligado. Mais uma vez eu peço a tua inscrição aqui embaixo no canal, peço o seu like, peço que você compartilhe os vídeos aqui do canal, né? Copie o link aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, repetindo, manda para todo mundo, né? E, ó, as transmissões do canal aqui, tá? Temos 30 dias aí, vamos cobrir os treinos do Vasco, enfim, tudo sobre Vasco dentro desse... Então, se inscreve no canal, porque o bicho vai pegar, vamos ralar, vamos correr atrás para trazer sempre as melhores informações sobre o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo, minha gente? Então é isso, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto, hein? Fica atento aí, hein? Fica atento aí no canal. Um beijo no coração de todos vocês, sou o Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.